Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Theo Filósofo José Maçã, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao tema que nós iremos abordar no dia de hoje. No dia de hoje nós temos um tema pertinente e atual, que é cristão na política. Para debater em torno deste tema, recebemos convidados especiais, recebemos o teólogo e político Ivandro Massing, e também recebemos o apóstolo Filipe. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o teólogo e político Ivandro Massing. Teólogo, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa Hora do Debate. Obrigado, boa tarde, saudações, caríssimo colega de painel. Estender esta saudação a todos que nos assistem por intermédio das diversas plataformas e, como sempre, em especial, a minha expressa atenção aos meus munícipes da autarquia da cidade da Matola. Massango, permita-me referenciar, nunca referenciei aqui no programa, que sou o candidato à presidência municipal da cidade da Matola e, por sinal, o candidato até então, confesso, declarado o mais novo do país. Então, isto é um privilégio e é um ganho para a juventude. Obrigado. Obrigado, político e teólogo Ivandro Massing. E temos um outro convidado que é apóstolo Filipe, homem de Deus. Saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Saudações, colega Massango, colega Ivandro e a todos os irmãos que nos assistem de lá de fora. Que Deus possa rica e poderosamente abençoar a todos e lhes darem o profundo conhecimento, compreensão em tudo que serão as abordagens desse debate. Obrigado, apóstolo Filipe, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje, coloquem as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é o cristão na política. Já temos aqui o Oliveira Armando, que diz o seguinte: boa tarde, ligado a partir da África do Sul. Obrigado, ilustre. Temos o Marcelino, que diz boa tarde. Temos a Lu Inês, que diz ligada a partir de Patrícia. Temos aqui uma outra mensagem do Bruno Muyanga. Bruno Muyanga, nosso muito obrigado. O irmão está sempre ligado ao nosso programa. Nosso muito obrigado, irmão. Temos uma outra mensagem do Vontade, conectado a partir da Machaba e pronto para aprender. Apóstolo, teólogo e político Ivandro, hoje temos um tema pertinente e atual, que é o cristão na política. Há um debate que se levanta em torno desse tema. Há quem defende que o cristão sim pode participar da vida política, quem diz que não. A política ela não é divina, não é de Deus, a política é diabólica. E é por isso que nós levantamos o tema de hoje. Começo com o apóstolo Filipe. Apóstolo, o que seria cristão? O que é ser um cristão, apóstolo? Bom, ser um cristão é carregar a imagem, o perfil, o caráter do Filho de Deus, Cristo Jesus. Somos chamados de cristãos como pequenos cristos, porque o grande Cristo é o próprio nosso mestre Jesus Cristo. Então, ser um cristão é refletir o caráter de Jesus Cristo na sua pessoa, deixando de olhar para os homens como pastores, profetas, pregadores, olhando para Jesus, a imagem que glorifica a Deus. Então, ser um cristão significa ser pequeno Cristo, uma parte do corpo de Jesus dentro de mim. O comportamento de Jesus, a linguagem de Jesus, o perfil dele por completo dentro de mim, os caminhos dele. Por isso ele diz que eu sou o caminho e a verdade. Por isso, ser um cristão é ser um pequeno seguidor
que segue ao grande Cristo. É mais ou menos por aí. Então, em outras palavras, podemos afirmar que ser cristão é ser imitador de Cristo. Sim, 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 sim. Viver do jeito que Cristo viveu. Assim como também imitamos o nome dele, Cristo. Ele é Cristo. Então nós acabamos sendo cristãos, porque somos muitos. Ele não é chamado de cristãos, ele é chamado de Cristo, porque é um. Então nós, como somos muitos, somos chamados de cristãos. Não é qualquer um que reza que deve ser chamado de cristão. Muçulmanos não são cristãos, budistas não são cristãos, entre outras religiões, né, ou outras crenças, não são cristãos, porque eles não acreditam e não adoram a Jesus como o nosso Cristo. Então, nós somos chamados de cristãos porque o Deus que ungiu a Cristo para eles ter o nome de Cristo é o mesmo Deus que ungiu a nós com o mesmo Espírito Santo que está em Jesus Cristo. Então, somos cristãos porque somos pequenos ungidos com a mesma unção que Deus derramou na cabeça ou no corpo ou no chamado do Filho dele, Jesus Cristo. É mais ou menos por aí. Obrigado, apóstolo. Passo agora para o Ivandro. Ivandro, sabendo que também é um político, vamos iniciar com o outro termo. Iniciamos com o termo cristão para o apóstolo, para o ilustre. O que é política? Ok, gostava só de tocar um pequeno ponto. Tudo que o apóstolo aqui disse é verídico. O engraçado é que esta denominação cristã aos cristãos não foi por eles criada. O povo ao redor dos cristãos naquela época é que viu os discípulos, viu os seguidores de Cristo e viu que o estilo deles de vida, a maneira deles de viver se assemelha à maneira de Cristo Jesus. E o povo ao redor é que denominou esta nomenclatura, que eles são cristãos, porque tem uma vida que se assemelha à vida de Cristo aqui na Terra. Então, era só para secundar. Agora, vamos aqui a definição de política. Vou procurar definir da forma mais simples e clara. Política é o sistema que rege todo o processo administrativo, governamental, legislativo de uma sociedade, de um povo, de uma nação ou de um país. E digo mais, política em uma sociedade civilizada é o único instrumento que temos para fazer uso, para poder proporcionar o melhor de tudo para todos, em prol do bem comum. Agora, se me permitir, Massango, gostava também de referenciar aqui o surgimento. Como é que a política surge em meio a uma sociedade? Importa referenciar que os primeiros povos eram selvagens e não viviam debaixo da lei política, mas sim da lei do mais forte. Não existiam leis, não existiam direitos, não existiam deveres, não existiam privilégios. A lei que predominava na sociedade selvagem era a lei do mais forte. Então, importa referenciar que quem dominava, quem reinava sobre os outros, eram os que tinham mais força. E isso proporcionava que a todo instante os povos estivessem em guerra, em luta, em busca de sempre manter o poder, o domínio, mostrando que são mais fortes. Mas este povo selvagem, cansado deste estilo de vida, entraram em consenso, em diálogo, para que dali em diante as suas divergências fossem resolvidas no diálogo. Aí surge a política. Então, estamos aqui mais uma vez a dizer que política é todo e qualquer sistema que rege no meio de uma sociedade com vista a gerir, governar, administrar, acautelar, criar leis
em todas as áreas de uma sociedade. Estamos a falar da política financeira, monetária, política na saúde, política em todos os setores. Então, como uma sociedade é indispensável para uma sociedade culta, para uma sociedade atual, moderna, é indispensável política. Obrigado, político e teólogo Ivandro. Passo agora para o apóstolo Filipe. Apóstolo, o teólogo e político Ivandro trouxe aqui o surgimento da política. Em algum momento fez uma relação daquilo que é a política e a religião. Mas ainda não chegamos bem nesse ponto. Iremos aprofundar. Homem de Deus, a Bíblia, o que diz sobre a política? O que ela nos ensina sobre a política? Bom, iremos neste momento visitarmos o livro de Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1, no seu versículo 13, a respeito da política, neste caso, ou do governo. Como que Deus olha e qual é a visão de Deus, o propósito de Deus em nos trazer a política. Não sei se é por este caminho que devo usar. Sim. Como que Deus olha para a política ou para o governo. Diz assim, portanto, a palavra de Deus no Deuteronômio capítulo 1, no seu versículo 13 em diante. Portanto, escolha dentre todas as tribos alguns homens para que eu os nomeie chefes do povo. Eles devem ser homens sábios, inteligentes e experientes. E vocês disseram, gostamos da sua proposta. Então escolhi dentre todos os chefes das tribos, homens sábios e com experiência, e os fiz chefes do povo. Fiz deles chefes dos grupos de 1000, de 100, de 50. Ok. Aqui está a falar dos homens escolhidos para poderem governar ou controlar a sociedade, né? Como governadores, como anciãos, chefes de 10 casas, aquilo que nós temos nos chefes do quarteirão, né? Continuando, como Deus olha e qual é o propósito que Deus tem para com o ramo da política ou o ramo governamental. Romanos 13, no seu versículo... vou começar de um pouco em diante. Vocês todos devem obedecer a quem estiver no governo. Ninguém pode governar a não ser que Deus lhe tenha dado esse poder. Não há autoridade nenhuma que não tenha sido nomeada por Deus. De modo que, se alguém é contra as autoridades, é também contra o que Deus ordenou. E os que agem assim vão trazer castigo sobre si mesmos. Aqueles que fazem o bem não têm que temer as autoridades, mas quem faz o mal tem que temê-las. Você quer viver sem medo das autoridades? Então faça o bem, e assim será elogiado por elas. As autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. O que com isso quero trazer a respeito da política ou das autoridades em geral, né? Porque quando falamos da política, estamos a falar também do governo no todo o ramo em geral. A vontade de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é permitir, eleger os políticos ou o governo, os governos, era que fosse um governo justo. Ele era que se levantassem homens santos, homens sem corrupção, homens sem ganância, homens que aborrecessem o mal. Mas os políticos que nós temos na atualidade não são da vontade de Deus. Eu estou a favor do governo e da política, mas não estou a favor do governo e dos políticos da atualidade. Espero que haja compreensão. Eu não estou contra o governo que Deus levanta, que irá agir ou virá agir de acordo com a vontade perfeita e agradável de Deus.
O que acontece no governo atual é que não foi Deus que levantou, foi o homem. Há um momento em que Deus levanta um governo, e há um momento em que o homem, na sua cegueira e na sua ansiedade de querer alguém para lhe governar, pensando que aquela pessoa virá a melhorar alguma coisa, enquanto o povo virá a ser escravo, como foi com o rei Saul. Quem levantou o rei Saul não foi Deus, foi o povo, rejeitando o governo de Deus. Deus tem seu governo, tem seus políticos que agem de acordo com a palavra. Apóstolo, antes de passar para o político e teólogo Ivandro, um cristão pode fazer política, pode fazer parte de um partido político, pode concorrer para eleições? Um cristão não deve, até que pode, por ter algum poder da escola, porque talvez tenha patência da sua família que esteja lá dentro da política, mas não deve pertencer a Cristo. Por quê? A política na atualidade não é o governo de Deus. A política na atualidade, segundo Jesus, Jesus Cristo disse no João 18, ele disse: o meu reino, a minha política já não é mais deste mundo. Espero que haja compreensão. Um cristão na atualidade não deve fazer parte da política, porque é na política onde o povo é corrompido, onde o povo sofre, onde o povo é injustiçado. Então, o povo de Deus, ele está contra as práticas dos políticos da atualidade. Então, um cristão de jeito nenhum é aconselhado a fazer parte da política. Por aquilo que nós sabemos que os políticos da atualidade não estão a trabalhar pelo melhoramento ou pelo bem do povo. Obrigado, apóstolo Felipe. Passo agora para o Ivandro. Ivandro, tendo em conta que é político, teólogo, em outras palavras, é um cristão, é um servo de Deus e faz política, será que Deus é a favor da política de um cristão fazer política, a ser candidato, por exemplo, a eleições autárquicas, como Ivandro, que é o candidato da Matolas? Será? Vamos começar por um versículo bíblico, Provérbios 29. Provérbios 29 diz o seguinte: quando um justo governa, o povo se alegra. Mas quando os injustos governam, o povo geme. Só este versículo é uma resposta para dissipar qualquer tipo de dúvidas dos cristãos em relação a ter uma vida participativa, ativa na política. Por quê? O nosso país hoje está a atravessar um cenário de crise política financeira. O nosso povo hoje está a gemer, está na miséria, está na pobreza, está na desgraça. Por quê? Porque temos governantes no poder injustos. Todos nós sabemos, isso não constitui dúvidas, que no poder temos governantes corruptos, que usurpam aquilo que seria usado para beneficiar o povo, a sociedade, os munícipes, para fins particulares, e deixam esse povo desgovernado. Mas por que é que nós estamos a sofrer? É porque no poder temos injustos, repito. Agora, se nós estamos a afirmar que o cristão não deve ter uma vida ativa política, sabe quantos cristãos temos só em Moçambique? 15,1 milhões. Para uma população de 30 a 32 milhões de habitantes. Estamos a dizer que, se for verdade que os cristãos não devem participar de uma vida política, metade da sociedade moçambicana a nível nacional vai se manter neutra. Aquilo que são as decisões que conduzem os destinos do nosso país.
Sabe qual é a implicação de um cristão não participar numa vida ativa política? É permitir que o mal lhe governe. Então estamos a dizer que nós, os cristãos, justos, filhos de Deus, queremos ser covardes, lavar as mãos e dizer que eu sou de Deus e não vou participar na política de governação, porque não tem outro instrumento para governar este país, esta nação, esta terra, se não for por intermédio da política. Cessamos as armas. Há pouco tempo tivemos o cessar das armas, DDR, porque nós não queremos guerra. A única arma que nós temos para governar este país é política, é a democracia, é ir às urnas, é eu dizer, eu, Ivandro, quero governar este país, eu sou justo, eu vou mudar a situação deste país, desta nação, porque o meu povo está a sofrer, está a passar fome, porque o povo não tem direito à saúde, porque o povo está a passar fome. E não tem outro instrumento a não ser política. Me limitar simplesmente nas nossas igrejas, nós os cristãos, somente a orar e jejuar, não vai mudar o cenário atual de crise, de desgraça deste país. Teólogo, não se pode mudar Moçambique orando, jejuando? Deus, Massango, Deus nos deu tudo. E a gente sabe que Deus não faz tudo para o ser humano. Deus faz a parte dele e deixa com que nós, os seres humanos, venhamos a fazer a nossa parte. Deus não faz magias. Deus nos deu aqui nesta terra ouro. Deus nos deu diamante. Deus nos deu gás. Deus nos deu petróleo. Nos banhou de ponta a ponta com recursos hídricos imensuráveis, com todo tipo de mariscos. Nos deu uma riqueza natural na terra. Incomparável, nos deu um fértil, um solo fértil para a agricultura, rios, lagos. Agora, nós temos que ficar nos nossos templos e igrejas a orar por comida. Deus não vai nos dar comida, Massango. Nós vamos ter que ir lá, capinar, plantar. Temos que cavar para tirar o ouro, o petróleo, o gás para usar. Deus não vai nos dar botija de gás em casa porque oramos uma semana, jejuamos, fizemos caminhada. Deus não vai fazer isso. Nós é que temos que fazer. Mas como é que nós vamos fazer isso? Se não fazer o uso do poder da política, colocar justos no poder, que vão conseguir verdadeiramente se preocupar com o povo, pegar as riquezas deste país e distribuir pelo povo. Veja que só as primeiras recomendações de Deus por intermédio de Moisés ao povo de Israel quando foi libertado do Egito é o quê? Partilhar riqueza entre as tribos. O que é partilhar riqueza? Partilhar terra. Moisés começou a dividir terra, porque é na terra que existe a riqueza. Agora, o que nós estamos a acompanhar aqui é que os nossos governantes injustos, toda a riqueza, toda a boa terra, todo o dinheiro é para eles, não partilham com o povo. E isso vai continuar, Massango. Vai continuar, nós vamos continuar a sofrer. Os cristãos vão continuar a orar, a jejuar, a caminhar, mas a sofrer enquanto não tomar o poder. E não tem outro jeito de tomar o poder. Vamos ter que ir para a guerra. A guerra é a política. Tomarmos o poder, tomarmos a ponta vermelha por intermédio da política. Eu não sei se conseguiu entender que nós não temos nenhum outro instrumento que nós possamos usar para possibilitar o melhor para o outro. Permita-me só dar o último exemplo. Eu faço evangelização. Vou para a casa do povo. Chego na casa das pessoas, milhares de pessoas. As pessoas estão a passar fome. As pessoas estão a dormir em péssimas condições. Você entra numa casa de um cristão, quando você vai fazer visita, cheira a miséria. Como ajudar toda essa gente se também eu não tenho dinheiro? Mas se eu consigo tomar o poder por intermédio da política, posso criar leis, políticas que venham incentivar o emprego, que venham a financiar os pobres, que venham a construir indústrias. Se o cristão agora está na igreja a orar a Deus por um emprego, eu posso afirmar sem sombra de dúvida, eu sou a resposta destas orações. Por quê? Porque eu como cristão
quero entrar na política para poder construir indústrias para o cristão trabalhar. Agora, se eu me manter neutro, como o cristão vai trabalhar? Se não tem emprego, vai trabalhar onde? Obrigado, político e teólogo Ivandro Massim. Passo agora para o apóstolo Felipe. Apóstolo, em algum momento afirmou que o plano de Deus era de criar uma política justa, isto é, colocar pessoas que iam optar pela justiça, pessoas idôneas, pessoas que não vão entrar na corrupção. Não seria este o momento ideal, por exemplo, de termos cristãos dentro da política, tendo em conta que são pessoas que conhecem a palavra, conhecem os mandamentos de Deus, não mentir, não roubar. Não seria esse momento ideal, apóstolo? Bom, esta pergunta tem uma resposta na Bíblia. Vamos, portanto, abrir o livro de Miqueias, capítulo 7. Vamos perceber como que Deus olha profeticamente para este momento onde na política, no governo, já entrou o veneno de Satanás. O governo está a agir de uma forma injusta, onde Deus lavou as mãos e deixou com que eles se corrompam e corrompam mais pessoas. Como que Deus olha para os que estão corrompidos na política ou no governo e os que pensam como o irmão que pensa de que ele, fazendo parte da política, poderá vir conseguir ajudar os que estão a sofrer. Como que Deus olha para isso? Miqueias capítulo 7, no seu versículo 3. Lê-se assim, portanto, a palavra de Deus, no seu cabeçal. A indignação pela corrupção de Israel. Versículo 3. Miqueias capítulo 7, no seu versículo 3. Estou a falar da política, dos que governam, dos que lideram, ou os que desejam liderar. Ah, não! Na política existem corruptos, mentirosos, gananciosos, ladrões das dívidas ocultas, entre outras coisas. Eu sou pastor, entrando na política, eu posso mudar tudo. Vamos para você que pensa que pode mudar aqueles que já estão corrompidos. As pessoas são habilidosas para fazer o mal com suas mãos. O funcionário exige dinheiro e o juiz é subornado. Os líderes importantes fazem leis que irão lhes beneficiar e fazem com que todas elas sejam cumpridas. Ponto 1. Na política, o governo, os políticos criam leis que venham a favorecer a eles. Por exemplo, o salário de um político daquele governo que está lá em cima é diferente do salário de um que é um macabafofo que anda por aí. É normal um governante ou um político receber acima de 50 mil para cima e andar de altos carros, viver em altas cidades, comer uma comida bem preparada, tudo mais, andar de borla, viajar, tudo mais. Mas o povo sofrer e receber migalhas e dormir na lixeira, como o amado está dizendo. Vamos mais. Para quem pensa que pode entrar para mudar a sujeira, a corrupção que está nos corruptos, que estão nos corruptos desses que nos governam. Continuando. Os melhores deles são como arbustos, cheios de espinhos. Os mais honestos, agora estou a falar dos mais honestos, se ele considera-se, ou se considerar mais honesto, que pode ser capaz de mudar a corrupção nos corruptos que governam Moçambique, entre outros países. Vamos mais. Os melhores deles são como arbustos, cheios de espinhos. Os mais honestos deles são piores que as plantas torcidas e cobertas de espinhos. Se aproxima o momento que foi anunciado pelos seus guardas. Logo chegará o dia da desgraça. Os perversos serão presa da confusão. Não acredite no seu vizinho. A compreensão. Querendo continuar mais avante, nesses versículos de Miqueias 7, versículo 3 mais avante, a Bíblia diz: tanto quem está no poder é mau. Me compreenda, amado? Tanto quem já está na política é sujo.
Tanto quem quer entrar na política pensando ou achando-se que poderá vir a ser diferente ou ser melhor, também é mau, é mentiroso. Não devemos crer nele. Porque os que entraram na política e já são sujos, são ladrões, entraram prometendo o povo que o povo é meu patrão. O povo é tudo. O povo é minha família. Não sei, vou ajudar, vou fazer o bem. Entraram com orações, com jejum, com promessas, mas hoje em dia o mesmo povo que foi prometido e pensando que este que está a entrar seria o melhor, porque ele é da igreja A e B, ele é o pior hoje. E a Bíblia diz, a pessoa que diz que é o melhor será o pior. Não sei se compreende. Responder ao amado. Temos aqui uma mão levantada do Ilustre. Acho que antes de avançar com esse ponto, sim, Ilustre. Eu quero, não sei se digo compartilhar ou discordar, mas ele referenciou um ponto muito importante, que eu também já sou descrédulo a este ponto. Aqueles justos, eu sou justo, que querem entrar na política para mudar os injustos, ok? Eu também não creio que é possível mudar os injustos. Eu creio que se um justo entra no poder, se eu entrar no poder, a minha luta não é mudar os injustos, é remover todos os injustos, é ir atrás de todos os corruptos, é prender e recuperar todos os bens que estes senhores dilapidaram, roubaram do povo e por consequência disso permitiu com que o povo sofresse. A minha ideia não é converter, não é possível. Nós estamos há quanto tempo convertidos e aprendemos por intermédio da Bíblia que devemos orar pelos nossos governantes. Massango, eu vou lhe ser sincero, eu estou cansado de orar pelos nossos governantes. Estou a vida toda, desde que me converti, desde que entrei na igreja, aprendi, orem pelos vossos governantes. Esses governantes não mudam. Pioram a cada mandato, a cada ano, roubam mais. A gente ora, parece que quanto mais a gente ora para lhes abençoar, mais estamos a dar força para continuarem a roubar mais. Então, eu não tenho também a fé de converter ou de mudar os governantes injustos, corruptos e que fazem o povo sofrer. Se eu entrar qual seria a fé do Ilustre? A primeira coisa é tirar todo o corrupto, todo o injusto. O nosso país não desenvolve por causa da corrupção, por causa da injustiça, porque estes governantes injustos não têm amor ao próximo. Então precisamos de justos no poder, que tenham princípios divinos de Deus, que sejam justos, honestos, tenham amor ao próximo, porque sabemos que quando estiverem no poder, eles vão pensar no próximo como pensam de si mesmo. Vão desejar ao povo, ao próximo, aquilo que eles desejam a si mesmo e não terão esse coração frio de roubar o pouco, tirar o pão da viúva, do mendigo, tirar o medicamento do doente no hospital. Por quê? Porque ele tem compaixão, porque ele tem amor, porque tem princípios divinos, é um justo. Então a primeira coisa seria remover todos os injustos. Eu só queria tocar neste ponto. Ainda com o Ivandro, temos aqui um seguidor no Facebook, pergunta o seguinte: a política de hoje não é do diabo? Muitos políticos fazem pactos para se manter no poder. Ivan. Sem sombra de dúvida, os injustos que estão no poder, caro munícipe, são do diabo. É só ver o que eles fazem. Esses senhores priorizam mais uma Mercedes do que pão e comida na mesa do órfão, da viúva, do doente. Preferem desviar medicamentos do hospital que serviria para tratar um doente, para fins particulares, para farmácias particulares e privadas, e deixam o povo a se virar, a morrer de qualquer maneira, por falta de tratamento, por falta de cirurgia, porque não tem equipamento, porque eles levaram o equipamento para os hospitais deles privados. Sim, são governantes injustos. E eu acredito sim que é uma política do diabo, porque não é uma política virada para trabalhar, para proporcionar o bem
para o povo, para o cidadão. Por isso que eu insisto que nós os justos, nós os cristãos, nós que estamos preocupados em ajudar o próximo, que perdemos noites a jejuar, a orar, em vigílias, fazer caminhadas para que o nosso próximo, o nosso vizinho esteja bem, seja curado, vença problemas financeiros, seja salvo. Nós nos preocupamos com o próximo. Nós é que devemos estar no poder. Nós vamos fazer o bem para este povo. Então, não tem como. Tem que se trocar essa política. Essa política serve o diabo. Obrigado, Ivandro. Temos aqui uma mensagem do Gervásio José, que diz que o programa está muito bom e muito impactante positivamente, graças ao político e teólogo e também ao homem de Deus. Temos a mensagem do José Eugênio, que diz boa tarde, ligado. Temos aqui uma outra mensagem do Bruno Muyanga, que diz o seguinte: qual é a possibilidade de um cristão ser político e não se corromper? A má companhia corrompe o bom costume. Isso é bíblico. Apóstolo Filipe, temos aqui a mensagem do Valdo, que diz o seguinte: ser cristão não significa não poder ser cristão. Davi, Saul, entre outros, eram políticos. Comentários em torno disso. Bom, Davi, Saul, entre outros, eram políticos. Nós devemos olhar na era desses homens, nossos ancestrais, neste caso, homens da fé, e na era do Novo Testamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos ensina que nós devemos ser imitadores dele. Na era desses homens, eles eram reis, eram juízes daqueles tempos. O nosso rei, na atualidade, o reino que devemos pertencer, o governo que devemos pertencer, não é o governo mais, não é o reino da terra, do mundo. É o reino de Deus. Haja compreensão. Todos os reinos em que os homens sejam justos ou injustos que pertenceram, adúlteros, polígamos, mata Salomão, todos que pertenceram. Nós, os cristãos, por causa de Jesus, que não pertenceu a nenhum reino da terra, do homem. Espero que haja compreensão. Jesus Cristo, ele trouxe um novo reino. Ele trouxe uma nova visão, uma nova política. A nossa política, os cristãos, é falarmos e fazermos o bem usando a palavra de Deus. Eu tenho livros e livros que provam isso, que há diferença entre a política do diabo e a política de um cristão. Entre a arma do diabo e a arma de um cristão. Então, nós os cristãos não devemos pensar de que podemos mudar alguma coisa na política do mundo. Porque o próprio Deus, ele já os entregou à carnalidade, à imundície, às concupiscências carnais, aos políticos. Por isso eu digo, nem este irmão, nem outro que virá no amanhã, nem outro vai conseguir mudar alguma coisa na política. Só para provar, se eu lhe perguntar há quanto tempo está na política e a quem já lhe tirou da política, ele não vai dizer nada, só vai dar voltas. Então, e ele não tem como ser da política, porque aquelas migalhas que andam lhe dar ou andam a apanhar por aí, e esse nome que ele tem, acaba lhe criando um aconchego, uma vontade lá. É como alguns pregadores, por roubarem muito na igreja, por mais que você lhe diga a verdade e reconheça, difícil de sair daquele conforto, porque aquele conforto organiza o seu perfil, não que aquilo seja verdade. Após, com isso, um cristão não pode fazer política. Não, um cristão não deve, não pode nem deve. Por exemplo, o presidente da CNE é bispo, o bispo Matsim, não é cristão? Eu não conheço esses todos, mas todos que são pastores, bispos cristãos, que pertencem à política. A Bíblia diz, não servirás a dois senhores. A política atual é do diabo. Espero que haja compreensão. Quer você crer ou não crer, tarde ou cedo você terá entendimento para tal. E nenhum homem, como o amado aqui afirmava, vai poder valer todos os políticos. Por quê? Para entrar na política tem que usar esses homens que estão na política. E eles vão lhe dar códigos. E se eles já perceberem de que este
está para nos afastar, ele, antes de afastar alguns deles, ele será eliminado. Então, não tem como eliminar os políticos. Nem Jesus não fez isso. Nem os apóstolos. A única coisa que Jesus fez, ele viu de que não tinha como reinar carnalmente como um rei na terra, porque existiam muitos políticos maus. Ele afastou-se e pertenceu ao reino de Deus. Os apóstolos viram de que nós não fomos escolhidos por Deus para sermos políticos e pertencermos ao governo pecador. Eles reinaram, foram políticos na palavra, ensinando a verdade e ajudando a humanidade com aquilo que eles tinham nas contribuições da igreja. Então, amados, se você quer mudar a vida da sociedade, não pense que você vai conseguir ajudar os pobres, viúvas, órfãos que você lhes conhece entrando na política. Porque quando você entra na política, está a entrar numa porta onde vão te trancar e você não terá saída para onde nem para onde. Obrigado, apóstolo Felipe. A todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, também através da nossa página do Facebook, podem ligar, deixarem as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje. Será que um cristão pode fazer política, pode fazer parte de um partido político, pode ser um político ativo? Deixem aí os vossos comentários, podem ligar para nós, porque para o apóstolo Felipe, um cristão não pode fazer parte da política. Para o teólogo e político Ivandro, um cristão sim pode fazer parte da política para trazer a verdade, para mudar em algum momento e trazer a justiça. Volto agora com o político e teólogo Ivandro. Comentários. Nós temos que ter muito cuidado, mas sérios cuidados com esta questão de queremos isentar a participação ativa dos cristãos na vida política. Porque estamos a dizer que primeiro precisamos entender bem o que é política. Política é o sistema que rege a governação de um país a todos os níveis, até mesmo desde a criação de leis. Massango, se não tivermos cristãos na política, não tivermos cristãos na Assembleia da República, na Assembleia Legislativa, eu só quero tocar alguns pontos sensíveis aqui das implicações disto. Nós sabemos que todos os dias a sociedade cresce num rumo em que os valores e princípios éticos, morais, cristãos da família são constantemente violados, são constantemente agredidos, são constantemente feridos. Olha, está a todo instante, em todo o mundo, a se criar leis que visam a contradizer aquilo que são os princípios divinos, os princípios de Deus. Leis que, por exemplo, não tenho nada contra, e eu acho que qualquer um deve fazer o que bem entender da sua vida. Mas nós sabemos que a Bíblia, nós os cristãos, tem instrução de como nós devemos viver. E ela coloca limites para muitas coisas. Mas temos acompanhado em outras sociedades a legalização, por exemplo, do aborto, a legalização do homossexualismo, a obrigação e legalização do casamento gay, do casamento de lésbicas, e querem obrigar as igrejas a realizar estes matrimônios. E agora, se não tiver cristãos lá na Assembleia, quem vai vetar estas leis? Estamos a dizer que as igrejas serão obrigadas a celebrar esses casamentos, porque vai ser instituído leis, e se o pastor não quiser, vai ser preso, a sua igreja vai ser fechada. Mas podemos não chegar a esse nível se tivermos cristãos lá, que não vão deixar passar essas leis. Está a ver a sensibilidade de termos cristãos lá? Podem-se criar leis hoje, se entrar no poder um injusto, que é contra o cristianismo.
pode decidir e fechar as igrejas cristãs. Temos países que não permitem o cristianismo, porque são injustos que estão no poder e que são contra o cristianismo. Mas se estivermos nós, os justos na Assembleia, nós vamos lutar, vamos vetar, não vamos aceitar que essas leis sejam aprovadas, que se extingam as igrejas cristãs, que se proíba o direito ao culto, que se proíba o direito à porte de Bíblia. Tem países que Bíblia não entra, mas aqui entra. E só vai continuar o cristianismo a predominar se tiverem cristãos a defender o cristianismo. Agora, permita-me tocar mais algum ponto. Essa é uma reflexão vasta. Sabe qual é a causa da pobreza, da miséria, da desgraça em África, em Moçambique? É porque o europeu, quando veio à África colonizar, trouxe essa ideologia de convencer os africanos a tirar o foco da terra e somente focar no reino dos céus. O reino dos céus é prioridade. Mas Deus, o próprio Deus disse que a terra é boa. E o próprio Deus faz questão que nós, os cristãos, mesmo depois de salvos, depois de receber o Espírito Santo, é Deus quem faz questão que nós venhamos a viver nesta terra. Ele mesmo prometeu que daria-nos o melhor desta terra. Então nós não podemos amaldiçoar esta terra. É criação de Deus. Nós não podemos desprezar o que de melhor Deus criou. E Ele mesmo disse em suas palavras, a terra é boa. Então, o que nós entendemos hoje é que esta ilusão foi bem implantada de convencer sobretudo aos africanos a não focar na terra, a não se preocupar com as coisas do seu país, do seu continente. E os europeus vão pilhando as nossas riquezas. E eles lá na Europa vivem bem, tirando as nossas riquezas. E nós estamos a sofrer em África e Moçambique, porque desprezamos o que Deus nos deu para o nosso bom sustento. É dom de Deus que o povo tenha uma vida saudável, com condições mínimas, básicas, sustentáveis. Nós estamos aqui a fazer apologia, a teologia de prosperidade, não tem nada a ver, mas eu só acho que o cidadão, o povo deve ter uma vida com dignidade, ter 3 refeições, poder beber uma água potável, poder ter direito à saúde. E Deus nos deu estas condições. E nós estamos a desprezar o que Deus nos deu para nós termos uma vida boa enquanto estivermos vivos, mas priorizando a salvação. Todos nós temos a esperança, a crença de que iremos viver no reino dos céus. Mas enquanto Jesus não volta a nos levar, enquanto eu não moro, eu vou viver do bom e do melhor desta terra. E não tem como nós fazermos uso do bom e do melhor nesta terra, nós os cristãos, se não entrarmos na política. Metade do povo moçambicano é cristão. Não se justifica a miséria e o sofrimento que nós estamos a passar. Estamos todo momento a orar, estamos todo momento a jejuar, a fazer caminhada, pregação acima de pregação. Mas estamos a sofrer. Os próprios cristãos dentro das igrejas estão a passar, estão a comer do pão que o diabo amassou. E esta miséria é que é a razão do povo até prevaricar, se perder, praticar prostituição para poder comer, roubar para poder comer. Por quê? Porque nós não estamos a agir como cristãos. Se nós formos a ver a própria história na Bíblia, o próprio Deus, enquanto o povo esteve bem, em concerto com Deus, Deus criou condições de proporcionar-lhes boa vida ao povo de Israel. Agora, eu queria dizer o seguinte, só para terminar, permita-me. A Bíblia é um instrumento, é um manual que contém os exemplos de toda a ciência. Nós estamos aqui a debater ciência. Política é uma ciência. Religião é uma ciência. E a própria Bíblia nos dá exemplos claros de um sistema organizacional, governamental, político, na própria Bíblia. Veja só como é dividida. Temos líderes políticos na Bíblia, reis como Davi, Salomão, juízes como Moisés, Josué, governadores como Amã,
Pilatos, que tratavam do país, tratavam das leis e tratavam da justiça. Temos vários exemplos de líderes políticos de guerra. Estamos a falar de Gideão, Sansão, que tratavam de assuntos que têm a ver com a proteção do reino, negociações e como gerir um povo. Mas também tem líderes administrativos, José do Egito, Neemias, Esdras. Tem líderes espirituais, como Jesus, Samuel, Isaías. Líderes de família como Abraão, Jacó. Mas o que nós precisamos entender é que todas estas lideranças, para que haja um diálogo compreensível, para que haja um entendimento, esse diálogo denomina-se política. É este ponto que nós temos que entender o que é política. Essas negociações, tu queres negociar com o país, tem que saber qual é a política financeira, monetária, quais são... Isso chama-se política, esse diálogo, essa interação, essas relações, é política, chama-se política. É que já nem temos sociedades, não temos onde viver longe da política, porque até mesmo dizer que vamos viver dentro da selva. Tem leis políticas que regem a selva, você não pode só fazer incêndios lá. Então, não tem como nós vivermos neste mundo e não estarmos debaixo de uma política. E estar debaixo da política é a mesma coisa que dizer estamos debaixo da lei. Eu não posso só entender e matar. É mesmo a própria religião. Nós temos exemplos na Bíblia de sacrifícios humanos. O próprio exemplo do próprio Abraão, que quase sacrificou o filho. Mas eu, porque vivo numa sociedade que tem leis políticas que regem, leis jurídicas, eu não posso entender e querer sacrificar o meu filho, porque a lei política deste país não permite, me dá limites. A política é isso, é a governação, coloca limites, coloca direitos, coloca deveres. É basicamente isso. Obrigado, teólogo político Ivandro. Pastor, ou melhor, apóstolo Filipe, temos aqui algumas mensagens na nossa página do Facebook. A primeira mensagem é do Robaina, que diz o seguinte: muitos pastores falam, eu não entro na política, mas quando chegou a Covid-19, já estavam a ver a importância de ser servos de Deus no poder. E há aqui uma questão que surge. No tempo da pandemia, em algum momento a igreja apareceu ou falou na mídia que estava a ser perseguida. Houve momentos em que se abriu barracas e a igreja não. Será que se nós tivéssemos, por exemplo, políticos cristãos, nós não teríamos a igreja aberta nessa altura? E também um outro ponto. A Bíblia diz que não matarás. Não matar é um dos mandamentos de Deus. Em contrapartida, nós encontramos a questão do aborto. Aqui o cristão não ia entrar para dar um aconselhamento, para dizer que não, nós não podemos legalizar o aborto, porque estamos a matar. Apóstolo. É assim, volto a repisar. Espero que aqueles que estão atentos para poderem aprender e acreditar que isso é bíblico, que estou aqui a falar ou a ler na Bíblia, as minhas intervenções, minhas abordagens, vão crer e vão praticar. Eu disse uma coisa: Jesus Cristo, os apóstolos, para mudarem algum político da sua corrupção ou das suas falhas ou de alguns mandamentos dos homens, transgredindo os mandamentos de Deus, eles não precisaram de fazer parte da política. Espero que haja compreensão. Eu, para mudar alguém, uma prostituta, para eu tirar uma prostituta da Rua Araújo, eu não preciso ir fazer sexo com ela na Rua Araújo, a pregar para ela. Me entenda, você que está aí. Eu não sei falar bem uma língua portuguesa na sua... de como que se fala, percebes, né? Mas eu tenho um foco, tenho uma visão, tenho um entendimento naquilo que eu penso e que a Bíblia diz. Para eu tirar um ladrão do banco em que ele está a roubar, eu não preciso ir fazer parte das más ações dele
para poder lhe ensinar que o que você está a fazer está errado. Eu preciso chamar a ele se ele aceitar. Ou ir até ele por algum dia, aquilo que fazia Jesus. Ele sentava com os pecadores, mas não vivia com os pecadores. Não trabalhava com os pecadores. Jesus Cristo, ele chamou políticos para lhe seguirem, mas ele não precisava trabalhar com políticos. Espero que haja compreensão, porque a segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18, a Bíblia diz que comunhão há entre um crente e um descrente. Na política ou no governo, onde o amado está apoiando, quer lá servir o presidente News, Gebus, entre outros, né? Desculpa nomes. É que vocês não entendem o que é política, talvez. Ele pode falar que política é machamba, política é a selva, política, mas envolve grandes cabeças, política. Envolve pessoas que, por mais que você tenha os 10 mandamentos da Bíblia, se eles não querem mudar aquilo que colocaram como a lei deles, você não vai fazer nada. E você, tarde ou cedo, vai acabar manchando o nome de Deus. Porque você é um cristão, é um bispo, é um pastor que pertence a essa política, a esse governo, e que coloca leis humanas e que estão contra as leis de Deus. E você pertencendo a essa política, por mais que você pregue, vão te olhar como um deles. Se você quer fazer a diferença numa política, entre para mudar o que o político colocou como decreto. Não é entrar e dizer que eu vou lhe mudar. Ô Guga Pé, estás a envelhecer, eu vou lhe mudar. Estás a comer do salário da política, estás a comer do dinheiro do povo que a política rouba, estás a roubar junto com a política. Mas você sempre prega para os outros, eu vou mudar a eles, mas você é um deles. Então, a política religiosa e a política do mundo, há uma separação. Eu posso ler em vários versículos. O governo, os reis, os presidentes que nós temos na atualidade e esses irmãos jovens que estão se entregando na política, eles já beberam do sangue do diabo. Está na Bíblia. E os cristãos, o que devem fazer diante dessa injustiça? O que devem fazer? Ok, o que um cristão deve fazer? Permita-me ler aqui. Mas se lê, falando assim, cada nossa... Ok, sem ler, sim. segundo a luz da Bíblia, a Bíblia aconselha, saiam deste sistema da política. Um cristão deve sair, Apocalipse 18, versículo 3 a 4. Segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 17 a 18. A Bíblia aconselha, saiam desta política, deste governo do diabo. Separem-se dele, desta política da Babilônia. Não toquem e não façam e não concordem com coisas injustas que eles ensinam, eles fazem. O segredo, a solução de um cristão resolver assunto da política corrupta é sair e ensinar diferente. Se o irmão tem desejo de mostrar, de ajudar pessoas que vivem nessa terra, mas estão a sofrer, ele precisa, sendo um pregador, sendo um cristão, o pouco que ele ganha no trabalho dele, das mãos, ele ajudar as pessoas. Uma das primeiras pessoas que pede ajuda dele sou eu. Não te encontrei no governo. Estamos aqui na palavra de Deus. Eu estou a pedir, se você tem dinheiro, estou a pedir dinheiro. Se você tem roupa, estou a pedir roupa. Não precisa eu vir no governo para você me ajudar. Os homens de Deus, Jesus Cristo alimentou povos e povos, mas não estava na política, porque ele disse, dai a César o que é dele, e dai a Deus o que é de Deus. Então, o que é do governo corrupto, o governo consagra estradas, pontes, hospitais, usando curandeiros, usando ametramo, ele não vai mandar parar o presidente News, não vai mandar parar o presidente Gebusa, não vai mandar parar esses de altos níveis em posição. Ele é pequeno, ele é criança, não tem voz para tal. Nem o próprio presidente da Câmara não conseguiu parar ninguém. Nem Muxanga que anda nas televisões, nas assembleias, não consegue parar ninguém. Então, ele é peixe pequeno. Não vai parar ninguém. Qual seria a solução? A solução é ele sair e pertencer ao lado do cristão. Acabou. Essa hora que eu vou me mostrar um pé para lá, um pé para cá, isso é brincadeira. Ô, Jamal, Luiz. Esse aqui quer dinheiro, esse aqui. A realidade é esse quer dinheiro na política só. Quer comer na igreja e comer na política. Essa é a verdade. Pode negar, ele pode rir, mas o que ele quer esse aqui é dinheiro.
político e teólogo. Evandro, comentários. Olha, primeiro queria deixar bem claro para o apóstolo o seguinte. Eu não sou pertencente à política do governo atual. Eu sou opositor à política do governo atual. Eu estou a combater a política do governo atual. O nome do meu partido é Ecologista. Então, somos um partido alternativo, porque não vamos de encontro com aquilo que são as ações do partido do governo atual. Então, também referenciar que não ganho nada pela política ou na política. Não ganho nem um tostão na política. Agora, eu gostava primeiro de responder uma das mensagens aí de um dos internautas que questionou a respeito da corrupção, no sentido de quando o político cristão ou o justo engrena na política, vai se corromper. E também é a insistência do apóstolo aqui que insiste que quando um justo entrar na política vai se corromper. Eu quero deixar claro o seguinte a todos que nos assistem: a corrupção, a tentação da corrupção está em todos os lados. Não está somente na política. Dentro da igreja, o justo, o cristão é tentado a cair na corrupção. Quando falo de corrupção, falo em todos os aspectos. Quem disse que na igreja não se rouba dízimos? Quem disse que dentro da igreja os justos, os cristãos, não praticam lá adultério, fornicação, não se prostituem, não mentem, não se drogam? Dentro da igreja. Então, não podemos aqui diabolizar a política. Eu aceito que a política atual, esta política podre que este governo que está no poder nos trouxe, é corrompida, sem sombra de dúvidas. Por isso que nós, jovens cristãos, devemos trazer uma política genuína, pura, justa e verdadeira. E eliminarmos, tirarmos do poder todos os injustos, mas ficarmos nós, 15 milhões de habitantes cristãos, neutros, escondidos nas cavernas dos nossos templos, somente a orar em glórias e aleluias, a assistirmos o nosso país a se desgraçar, a assistirmos de braços cruzados o nosso país a se destruir, a ser levado a uma falência. Eu não acredito que isso é justo. Eu não acho isso justo. Qual é o nosso papel então aqui na terra? Nós, os jovens cristãos, qual é o nosso papel? Por isso que os africanos, moçambicanos, sobretudo cristãos, que são a maioria, sabia, África é onde o cristianismo mais cresce a passos galopantes. E essas ideologias de que o cristão não pode amar a terra, o cristão não pode amar a ciência, as coisas da terra, é que faz com que em África não haja ciência, não haja tecnologia, porque o maior número de habitantes em África, africanos são muito crentes, são muito religiosos, são muito espirituais e bebem dessas ideologias de só querer o reino dos céus e despreza a ciência, despreza a tecnologia, por isso não cria, não inventa, não cria soluções para os seus próprios problemas e sofre, assiste o sofrimento de braços cruzados e só fica à espera de magias, do milagre. Só que é milagre para resolver os problemas. O cristão sai de casa, a maioria dos cristãos vão à igreja, se converteram por causa do sofrimento, Massango. Sabia disso? Eu posso arriscar em dizer 90% dos cristãos se converteu por causa do sofrimento, por causa dos problemas, por causa da miséria, entrou na igreja porque está doente, porque não tem condições de ir ao hospital e receber uma cirurgia, entrou na igreja porque não tem emprego, está a passar fome, e chega na igreja, não quer saber de ciência, não quer saber de estudar, não quer saber de tecnologia, não quer saber de usar aquilo que Deus nos deu, e só quer orar, quer jejuar, só quer milagre. Por isso que facilmente o africano, o moçambicano é enganado. Por quê? Porque deixa na responsabilidade dos outros aquilo que ele deveria fazer. Quem deve velar pela nossa segurança no Ministério da Defesa é o justo.
Porque se estivéssemos justos no Ministério da Defesa, não íamos deixar acontecer o que está acontecendo em Cabo Delgado, estaríamos a defender a nossa pátria. Quem deveria velar pela nossa... O cristão tem esta particularidade negativa de querer se isolar do mundo, de se isolar da terra, pensar que já está a viver no céu. Aqui ainda não é céu, aqui é terra. E quer deixar com que a responsabilidade de governar a ele esteja nas mãos dos outros. Então, se o cristão não quer abraçar política, não quer abraçar ciência, não quer abraçar tecnologia, não quer inventar, não quer criar soluções para os seus problemas, não quer cuidar da terra que Deus nos deu para viver, então quem vai cuidar? Quem vai governar? Quem vai liderar na política? Quem vai ser governador, presidente deste país? Se nós, os cristãos, estamos a abrir mão, nós não queremos, só queremos ficar nos templos, só a orar, só. E quem vai fazer isso? O injusto. Por isso que o injusto está nos a fazer sofrer. Porque nós, os cristãos, não queremos. O justo vai nos governar e vai nos fazer comer o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque nós só ficamos de braços cruzados. E digo mais, Massango, muitos cristãos partilham dessa ideia. Por quê? Por causa dos líderes que ensinam isso. Assim como o nosso irmão aqui está a ensinar isso. Que o cristão não deve dobrar as mãos e só assistir o cenário atual de desgraça. Os líderes religiosos ensinam que o cristão não deve se meter na política, que política é pecado, que ele só tem que buscar o reino dos céus, só orar, buscar o reino dos céus, orar para que Jesus volte. Mas os próprios líderes religiosos sentam à mesma mesa e tomam vinho com o presidente Inhosse. Os próprios líderes religiosos abrem as portas das suas igrejas na época da campanha. Mas colocam o cristão ignorante na matéria de política, não ensinam política nem nas escolas, nem nas igrejas, mas só usam os próprios cristãos, os que dizem que não querem se mover na vida política, na época da campanha, são comovidos, puxados, permitem que o partido no poder venha fazer campanhas nas igrejas e arrastam aqueles mesmos cristãos para irem votar e manter este governo no poder. Por causa desta abstenção dos cristãos na vida política, por isso que o nosso país está assim. Os cristãos são culpados. Nós somos metade. Se nós, metade da população, 15 milhões, disséssemos, estamos cansados de sofrer, não queremos mais esse governo, nós somos metade, tirávamos esse governo. Mas o que é que os cristãos fazem? Metade, 15 milhões, cruza os braços e assiste à desgovernação de Moçambique. Eu não acho isso justo, Massango. Obrigado, político e teólogo Evandro Massinga. Temos aqui alguns slides do lançamento do livro da escritora Verônica Kia, que será no dia 15 de julho, neste sábado, a não perder o grande lançamento do livro da escritora Verônica Kia, intitulado Rascunhos da Vida, Altos e Baixos, que terá lugar no dia 15 de julho, às 14 horas, no Hotel Glória. A apresentação do livro estará ao cargo do teofilósofo e mestre José Massango. Temos como prefaciadores da obra Modi Maleane e Bruno Pinto. No momento de adoração, iremos receber a Tânia Chilaul, Lázaro Sampaio e a Raquel de Jesus. O livro estará à venda no local do lançamento a 1.500 meticais, com direito a autógrafo e fotografia com a autora. Esperamos por si. Eu volto agora com os meus convidados, o apóstolo Felipe e também o teólogo e político Evandro Massinga. Apóstolo, olhando para o tema 2, últimas considerações, também deixando uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa 2, mas temos aqui uma mensagem de insistência. Temos aqui uma mensagem de insistência do filósofo Conde, que diz o seguinte: o debate está interessante, porém há um desconhecimento da realidade social do país por parte do apóstolo Felipe. Uma coisa é política e a outra é regime. O apóstolo Felipe está a fundamentar a sua abordagem no regime, em que em algum momento é corrompido. A política em si não é má nem corrompida. Ora, vejamos, ser cristão não é uma profissão.
porém uma forma de vida, diferentemente da política, que é uma profissão em que tem por objetivo organizar a cidade. Socialmente, a política está acima do cristianismo, pois o cristianismo é uma atitude que, em parte, é regulada por leis sociais fundamentadas pela política, razão que qualquer manifestação estranha dentro das igrejas que perturbe a lei social, a política, através da justiça, faz-se presente para regular. No entanto, excluir o cristão dentro da política é semelhante em apagar a luz e deixar o país na miséria. O cristão é aquele que vai iluminar a política, trazendo a justiça e o amor dentro dos demais. Filósofo Conde. Comentários, deixando últimas considerações de uma forma bem resumida. Segundo este texto e alguns que vão pensando assim, esperem sentados ou deitados ou de olhos fechados. Nunca um cristão vai mudar alguma coisa na política. Entenderam, né? A única coisa que a Bíblia aconselha para um cristão fazer a respeito de um governo errante, né? É orar. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2. A Bíblia aconselha um cristão a orar, interceder dia e noite pela conversão de qualquer pecador. Então, dizer que vou ter que me infiltrar, entrar na política para ensinar a eles, está à procura de morte, está à procura de zombaria. Eu não sei o que vocês estão à procura. Mano, a corrupção já está a outro nível. Já não há mudança para tal. Então, se você é um cristão, quer mudar os políticos, não se preocupe em ir trabalhar com eles. Você está no reino do diabo. Pensar de que você vai mudar o inferno para ser uma luz. Isso é brincadeira, sabe? Eu não sei como vos dizer. Só que vocês, como estão lá, ou querem estar lá, sempre vão apoiar, vão embelezar, vão escovar. Mas eu estou fora disso. O que eu faço é orar pelos políticos que estão a corromper a humanidade. O resto é vossa conversa. Eu não creio nisso. Beijo e abraço. Beijos e abraços, e gostaria de deixar meu contato. Meu contato é 84 21 00 857. 84 21 00 857. Podem ligar, podem mandar mensagem, convites para ministrar nas igrejas, orar nas famílias, compartilharmos o evangelho. Tudo é de graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau. Obrigado, apóstolo Filipe, teólogo e político Evandro Massim. Para terminar, últimas considerações, Okay. uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Hoje, por causa do tema, eu vou me dirigir em especial aos cristãos. Cristãos, vamos abrir um entendimento. Nós vamos às igrejas para orar a Deus, a pedir comida, enquanto Deus já nos deu uma terra fértil, nos deu semente. Nós temos que ir lá plantar. Nós somos jovens cristãos e conhecemos os problemas dos outros jovens. Nós vamos à igreja para pedir emprego. Mas qual é o emprego que Deus vai nos dar se não tem indústrias? Se não tem empresas para nos contratar? Emprego dele vai cair do céu? Deus vai fazer cair uma indústria, uma fábrica do céu para poder nos empregar? Nós temos que ir, criar condições de termos indústrias, de termos empresas, de termos fábricas, de produzirmos na agricultura. E o único instrumento de nós temos é nos envolvermos na política. Nós, os cristãos, somos 15 milhões de habitantes neste país, somos metade. É muita coisa. Podemos revirar este governo, podemos mudar este Moçambique. Nestas eleições de 11 de outubro, podemos votar diferente em nós mesmos, jovens cristãos, e podemos proporcionar o melhor para o nosso povo. Políticas para desenvolver este país, políticas para tirar os jovens da miséria, políticas que vão possibilitar com que os jovens tenham direito à habitação, direito à terra. Eu me maravilho muito nesta distribuição de terra. Uma das coisas que
em Moçambique proporciona miséria a Massango e aos que nos assistem é que a terra, o povo não tem direito à terra. Por isso que até temos mendigos. Se você não tem dinheiro neste país, nem direito a um terreno você não tem. Mas se você vê uma das instruções da Bíblia, de Deus a Moisés, para a partilha de terra, é porque a partilha de terra é ao mesmo tempo partilha de riqueza. Nós precisamos de dar ao povo terra. Terra significa riqueza. Terra significa poder. Então vamos nós entrar na política para poder criar leis que permitam a distribuição de terras ao nosso povo. A partir do momento que o povo tem terra, já tem poder e pode negociar o que estiver na terra dele. Boa tarde. Obrigado, ilustre Ivandro Massinga, apóstolo Filipe, a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado a todos que acompanharam também o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Nosso muito obrigado. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.